baixinho porque eu tô na biblioteca. Hoje vai acontecer a segunda prova do semestre da disciplina de fonética e fonologia, e nesse vídeo eu vou trazer os conceitos que provavelmente cairão nessa prova. O livro base da disciplina é esse aqui, Fonética e Fonologia do Português, e os conceitos que cairão serão: diferença entre fonética e fonologia. Fonética é a ciência que visa descrever, classificar e transcrever os sons da fala. Basicamente, a fonética trabalha com os sons propriamente dito e estuda o aspecto físico que envolve isso. Já a fonologia é a ciência voltada para a explicação do funcionamento e a organização do sistema sonoro das línguas humanas. O objeto de estudo é o fonema. Em outras palavras, fonologia opera com a função e organização desses sons. Na verdade, o estudo fonético é um pré-requisito para se estudar a fonologia. A fonética está mais preocupada com os fones, enquanto que a fonologia está preocupada com os fonemas. Mas lembrando que ambos os modelos analisam a organização da cadeia sonora da fala. E o que são fonemas? Fonemas, os sons que têm função de formar morfemas e que, substituídos por outros ou eliminados, mudam o significado das palavras. Por exemplo, a palavra gato e pato. Existe o fonema g, 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 não sei se consigo falar, e o fonema p, p, alguma coisa assim. São fonemas porque eles distinguem significados numa palavra. Então você tem a palavra gato e pato, e esses fonemas são responsáveis por distinguir o significado. Por outro lado, nós temos os alofones. O que são alofones? Eles não mudam o significado. Se referem mais a questões de regionalismo ou de dialeto. Por exemplo, a palavra porta é a mesma que porta. Então isso é um alofone, não são fonemas, não há distinção, não muda o significado da palavra. Porta e porta significam a mesma coisa. A única diferença que ocorreu foi a questão regional mesmo. Bom, os fonemas também são representados por barras simples, enquanto que a escrita fonética ou a transcrição fonética é representada entre colchetes, só para constar. E para descobrir se determinado som é um fonema de uma língua, se realiza o teste do par mínimo ou dos pares mínimos. O que seria isso? Serve para estabelecer fonemas e alofones de uma língua. No teste do par mínimo, se usam duas sequências fônicas que se distinguem apenas por um fonema. Voltando ao exemplo, pato e bato. Esse p e esse b representam fonemas da língua. São palavras idênticas, mas que se distinguem quanto a esse fonema específico. Um bom jeito de fazer esse teste é tentar encontrar o mesmo modo e ponto e diferenciar no vozeamento, mas também pode ser feito de outras maneiras, diferenciando-se também no ponto, no modo, não só no vozeamento e não vozeamento. A fonêmica tem algumas premissas, mas na aula a gente estudou somente a premissa 1, que diz assim: os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, e que existem contextos mais repetidos que modificam a cadeia sonora, ou seja, contextos propícios à modificação de segmentos. São 3. Sons vizinhos, precedentes ou procedentes. 2. Fronteiras de sílaba, morfemas, palavras e sentenças. E 3. A posição do som em relação ao acento. E desmembrando essas 3 características, são 5 os contextos que a gente aprendeu na aula. O primeiro é o contexto intervocálico, em que o símbolo é V, espaço, V, intervocálico, que representa entre vogais. Um exemplo disso são as palavras isso, avó, olho. Veja que essas palavras, quando feita a transcrição fonética ou fonêmica, se percebe que elas estão entre vogais. O segundo contexto é o início de palavra, em que o símbolo é asterisco, espaço, e exemplos disso são as palavras escola, escola, escola. O terceiro contexto é em final de palavra, e o símbolo é espaço, asterisco. E exemplos desse contexto são a palavra isso, a palavra
lápis ou lápis também. O quarto contexto é o limite de sílaba, em que o símbolo é espaço, cifrão, espaço. E o exemplo pode ser a palavra partilhar, ela poderia ser partilhar, e é num limite de sílaba, partilhar. E também ocorre o quinto contexto, que é o limite de morfema. Por exemplo, a palavra os livros. O limite entre morfema, nesse caso, seria entre os e livros, né? Se você pronunciar os, fica esse os. Mas quando você faz a junção com a palavra livro, ela tem um outro som. Por exemplo, ficaria assim, os livros, os. Ele é desvozeado com os, mas quando junta com a palavra livros, se torna vozeado, tendo um som sonoro de z. Então, os livros. Então, esses são os assuntos que provavelmente vão cair nessa segunda prova e são baseados nesse livro aqui. Vamos lá para a prova, não sei como é que vai ser. De nota eu tô bem, porque na primeira prova, no primeiro bimestre eu fui bem, tô com nota boa. E o intuito desse vídeo foi isso, trazer uma revisão mesmo para que eu consiga fazer a prova. Valeu!